Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Dê. Boa noite, Pri. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar. Aqui pronta, mas vamos esperar todo mundo entrar para a gente poder começar. Vocês estão me ouvindo? Se alguém puder falar se está me ouvindo direitinho, para mim saber que o áudio está ok. Me mandem aí. Obrigada, Pri. Vamos esperar as pessoas entrarem. Que alegria ter vocês aqui, a gente poder falar de um tema tão pontual, tão necessário, né, nesse tempo. Obrigada, Nino. Minha primeira live aqui, né, no Instagram, eu creio que é a primeira de muitas. Ai, Deus é bom. A irmã Eva entrou, seja muito bem-vinda, irmã Eva, que alegria ter a senhora aqui. Irmã Eva, uma mulher de Deus, de oração, que tem caminhado junto comigo. Que honra ter a senhora aqui. Tô falando para eles, irmã Eva, que eu tô esperando as outras pessoas irem entrando para a gente poder começar juntos. Nino perguntou se nós estamos bem. Estamos bem, graças a Deus. Eu acredito que a Pri, a irmã Eva, a Denise também está bem. Estamos aqui, né, para aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante, sobre a rejeição, né? Que é um assunto que a gente fala tão pouco, mas que é algo que todo mundo já passou em algum momento da vida. Ai, irmã Eva, amém. A honra é minha estar acompanhando. Se vocês conseguirem enviar para as outras pessoas, eu sei que as pessoas entram atrasadinhas, isso eu sei, que a gente tem que esperar uns 5, 10 minutos. A Pri falou, irmã Eva, querida. Seja bem-vinda, Leoneide. Vamos aguardando. Carol entrou. Seja bem-vinda, amiga. Carol Madonna. Xi Alves entrou. Seja bem-vinda. Tô esperando o pessoal ir entrando aos pouquinhos para a gente começar juntos. Que alegria poder estar com vocês. Eu creio que será a primeira live de muitas, né? Abordar esse tema tão importante, tão pontual para esse tempo. Eu vou conversar com vocês, em primeiro lugar, como profissional, né, como psicanalista, falando sobre a rejeição, para que vocês possam identificar se vocês têm ou não a ferida de rejeição. E depois eu vou liberar uma palavra do céu para vocês sobre rejeição. Boa noite, Xi. E aí, eu tenho certeza que vai abençoar suas vidas. Sueli Carvalho, seja muito bem-vinda. E eu tenho certeza que essa palavra que eu vou liberar no final vai abençoar suas vidas. Então, se vocês puderem, fique até o final para vocês receberem esse ensinamento, essa palavra completa, que eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a vida de vocês. Eu vou tentar também deixar salvo para poder subir lá no YouTube depois, tá? Vamos ver se eu vou conseguir. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês por perto, quiserem pegar a Bíblia, porque daí, como eu disse, primeiro eu vou falar com vocês como um profissional a respeito da rejeição e depois eu vou liberar uma palavra de Deus para vocês dentro desse tema sobre a rejeição e eu tenho certeza que vai abençoar vocês. Então, se vocês quiserem já pegar a Bíblia de vocês também para deixar aí perto, para no momento que eu for ler a Bíblia, né, vocês conseguirem acompanhar, tá? Da Bíblia de vocês. A Bruna entrou. Olá, Bruna. A Bruna é da minha igreja, se eu não me engano. Seja muito bem-vinda. Minha amiga Gisele, que me incentivou com a live. Cantora Ana Costa, uma mulher maravilhosa de Deus.
Muito obrigada por vocês estarem aqui. Se vocês puderem ir mandando para o pessoal, né? Eu tô falando para eles que eu tô aguardando mais um pouquinho. Minha amiga Marcela acabou de entrar. Seja bem-vinda, amiga. Ana Letícia, seja bem-vinda. Ana Letícia é minha vizinha maravilhosa. Paz, amiga. Só você para me fazer voltar. A Marcela não estava no Instagram e voltou só para assistir a live. Você não vai se arrepender, vai ser uma bênção. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Gente, já passou 6 minutinhos. Eu sei que as pessoas vão entrando aos poucos, que é normal as pessoas irem entrando atrasado. Então, eu já vou começar com vocês mesmos. E aí, as pessoas vão entrando conforme elas puderem, tá bom? Oi, Nodesi. Seja bem-vinda. Nodesi foi minha paciente, maravilhosa também. Então, nós vamos começar. Como eu disse inicialmente, eu vou começar a falar sobre a ferida da rejeição, primeiro no sentido profissional, né, como uma psicanalista. E depois eu vou liberar uma palavra do céu para vocês dentro desse tema, né, da rejeição, e eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. Então, se vocês puderem, fiquem até o final, que eu tenho certeza que vai abençoar, vai edificar poderosamente a vida de vocês. Maria, seja bem-vinda. Antes da gente começar, vou fazer uma oração. Se você puder fechar os seus olhos onde você estiver, tá bom? Pai, eu quero te agradecer por este momento. Eu sei que o Senhor preparou essa live e está trazendo as pessoas certas para essa live, que serão abençoadas, que serão edificadas e libertas da dor, da ferida, da rejeição, ó Pai. Eu te louvo pela vida de cada uma das suas pessoas e também por aquelas que ainda vão entrar nessa live. Que elas possam ser abençoadas, tocadas e edificadas com essa palavra e realmente libertas dessa dor, dessa ferida tão profunda da rejeição. Eu sei que eu sou apenas uma ferramenta nas tuas mãos. Me usa, Senhor, em nome de Jesus, sabendo que não é sobre mim, é sobre quem tu és. Eu sou apenas um bisturi na mão do médico, Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Melissa entrou, seja bem-vinda, Melissa. Sueli, minha paciente maravilhosa, que está florescendo lindamente no processo de cura. Seja muito bem-vinda, Su. Então, a gente vai começar a falar sobre a rejeição para que vocês possam entender, né? Vou trazer para vocês esse panorama geral da rejeição para que vocês possam identificar se vocês já sofreram ferida de rejeição. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que todos nós, em algum momento da vida, passamos pela ferida da rejeição. Então, numa proporção maior ou menor, todos vocês, e eu inclusive, enfrentamos uma ferida de rejeição. Nós somos marcados por uma ferida de rejeição. Só que existem níveis de rejeição. Existem níveis. Então, por exemplo, a gente precisa entender desde o ventre. Quais são as feridas de rejeição que é gerada desde o ventre? Quando a gente começa a ser gerado no ventre da nossa mãe, tudo que a nossa mãe sente referente às situações externas, nós absorvemos, certo? Nós absorvemos os sentimentos tanto bons quanto os sentimentos ruins. E aí, o que acontece? Quando um filho, ele nasce no momento inapropriado, entre aspas, no sentido de que os pais não estavam esperando por aquela gestação, no sentido de que os pais foram pegos de surpresa por aquela gestação, eles estavam passando por uma dificuldade naquele momento. Às vezes vamos trazer para o contexto cristão, por exemplo. Às vezes um casal que caiu em pecado e acabou, que a gente usa essa expressão, e acabou engravidando, então aquele susto de, meu Deus, e agora? Então, em qualquer cenário onde externamente os pais não estavam esperando por aquele bebê, estavam passando por uma dificuldade, não era o momento apropriado segundo a estação, a vida que eles estavam vivendo naquele momento, aquele susto já vai gerar naquele feto, naquele bebê que está sendo gerado, o sentimento de que eu não sou aceito, eu sou um erro, eu não deveria ter nascido. Então, ele sente que ele é um incômodo, ele sente como se assim, nossa, eu não deveria ter nascido agora, eu só vim para causar problemas para minha mãe, para o meu pai. Então, ele já começa a sentir a dor da rejeição do ventre. Então, aquela criança já nasce com esse sentimento de rejeição, de ter se sentido assim, inapropriado, digamos assim. Então, ele já nasce marcado pela dor da rejeição. Então, a gente precisa entender que a primeira forma que a gente pode sofrer rejeição é no ventre da nossa mãe, dependendo do contexto onde a gente foi gerado, certo? E se a criança nasce e os pais são pais que brigam demais, são pais que não estão bem emocionalmente como casal, então aquilo vai gerar na criança também esse sentimento de inadequação, de que estou causando problemas
para minha mãe, para o meu pai, aquilo gera rejeição. Aí, um abuso sexual pode gerar a ferida de rejeição, né? Quando um filho nasce depois, né, de um tempo, assim, por exemplo, os pais já tinham vários filhos mais velhos. Aí vem a raspinha do tacho que as pessoas costumam falar. Eu acho tão feio esse ditado, né? Mas é o jeito que as pessoas falam. E aí, aquela criança, ela sente assim, nossa, eu sou rejeitada, porque, não sei, é diferente. Assim, pequenas situações, aquela criança pode se sentir rejeitada. Na escola, ela passa por diversas rejeições, algumas em proporções menores, algumas em proporções maiores. Então, a pessoa com ferida de rejeição, ela é marcada por essa dor. Então, todas as situações que ela vivencia na vida é com essa lente da dor, é com esse olhar da dor. Então, por exemplo, assim, quando eu compartilhei da live, quando eu falei que ia ter a live, que a gente ia falar sobre a rejeição, eu recebi testemunho de pessoas falando a respeito disso, né, com relação às feridas emocionais de rejeição que passou na vida, na fase adulta. Só que isso é só a ponta do iceberg. Por quê? Porque as suas feridas emocionais, na realidade, veio de lá da infância ou até mesmo do ventre materno. Por quê? Porque, na verdade, a dor que você sente da rejeição que você enfrenta na fase adulta é simplesmente aquela dor da infância sendo tocada novamente. É como se fosse uma ferida aberta da rejeição que você tem. E aí, quando você vivencia situações na sua vida, na fase adulta, onde você se sente rejeitado, aí o que acontece? Você vai sentir aquela dor reprimida da rejeição de lá da infância ou até mesmo do ventre materno novamente. Então, a gente precisa entender que as dores e rejeições que a gente enfrenta ao longo da nossa vida, elas nos marcam profundamente. E muitas das vezes a gente não percebe o quanto aquilo está afetando a nossa vida adulta. A gente pensa que não tem valor nenhum, tipo assim, não tem problema nenhum. Mas, na realidade, aquilo te afeta de alguma forma. Por exemplo, a pessoa que enfrenta a ferida de rejeição, vamos ver se vocês vão se identificar com isso. A pessoa que enfrenta a ferida de rejeição, ela tem um mecanismo de defesa de se esquivar das situações. Então, por exemplo, a pessoa que tem a ferida de rejeição, ela vai evitar situações onde ela possa se sentir rejeitada. Então, por exemplo, são situações desde as menores até as maiores. Então, ela, por exemplo, vamos trazer para o contexto aqui do Instagram. Às vezes ela gosta de algo nos stories de alguém, no post de alguém, ela não tem coragem de comentar algo, com medo dela comentar e a pessoa não responder ela, ignorar ela. Ela deixa de mandar mensagens no WhatsApp para algumas pessoas que ela gostaria de mandar, porque ela pensa assim, se eu mandar a mensagem para essa pessoa e essa pessoa não me responder, ela vai se sentir rejeitada, vai ferir, vai tocar naquela ferida da rejeição. Então, ela se esquiva de situações. E pior, a pessoa com ferida de rejeição, ela tem a lente da rejeição. Então, ela se sente rejeitada em situações que muitas das vezes ela nem foi rejeitada. Porque ela está olhando para as circunstâncias e para as pessoas e para as suas relações com essa lente da dor da rejeição. Então, ela passa por situações que ela nem foi rejeitada. Por exemplo, às vezes a pessoa não respondeu a sua mensagem. Às vezes a pessoa não viu, às vezes a pessoa não teve tempo e a pessoa já se sente rejeitada. Então ela pensa, não vou mandar mensagem para aquela pessoa que eu quero, porque eu vou me sentir rejeitada. Então, por exemplo, quando você passa por diversas outras situações, você tá fazendo parte de uma igreja, e aí você passa por alguma situação com um grupo, e você tem a sensação que você foi rejeitado, que você foi deixado de lado, você vai fingir que você não se importa de estar com aquele grupo, mas é um comportamento de se esquivar de uma situação que vai te gerar dor. Então você finge que não se importa, você coloca como se fosse uma armadura de que não se importa com nada, de que vive muito bem sozinho e às vezes até mesmo se isola para não sentir novamente essa dor da rejeição. E isso controla toda a sua vida e você, sem perceber, se torna escravo dessa dor. É por isso que a gente fala a importância de a gente se submeter ao processo de cura. Por quê? Porque aquilo governa a sua vida, aquilo domina a sua vida. Então, é algo muito importante que a gente precisa identificar e ser curado. A pessoa que tem ferida de rejeição, ela tem um padrão de comportamento muito típico. Ela se importa excessivamente com o que as pessoas pensam a respeito dela. Então, ela se importa com o julgamento das pessoas, ela evita de fazer coisas que ela gostaria de fazer por insegurança. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu sou insegura,
Ah, eu sou tímida, por isso que eu não faço determinadas coisas que eu gostaria. Por exemplo, você quer fazer algum post no Instagram, você quer que o seu Instagram seja um Instagram onde você vai compartilhar a palavra de Deus, onde você vai compartilhar coisas maravilhosas que você tem para compartilhar, onde você vai ensinar algo, você deixa de fazer isso. Às vezes você quer romantizar a sua rotina nos stories, você deixa de fazer essas coisas por medo e receio do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer. Então você vive para ser aprovado pelas pessoas. Por quê? Porque você tem a ferida de rejeição e a ferida de rejeição gera em nós o quê? Como se a gente ficasse preso àquilo, como se a gente ficasse aquém, como se a gente ficasse aquém a todas as situações na vida, preso às pessoas, preso às circunstâncias. Então você não consegue ser livre, você não consegue ser quem Deus te criou para ser, porque a ferida de rejeição, ela te limita, né? Ela te aprisiona. E isso é muito forte. E a coisa mais maravilhosa para mim, como psicanalista, é poder ver minhas pacientes que tinham ferida de rejeição ser libertas disso, sabe? De viver o chamado de Deus para a vida delas, de ser quem Deus criou elas para ser, sem medo, sem culpa, né? E a gente precisa se libertar dessa ferida de rejeição para a gente ser livre, para a gente cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então esse é o primeiro ponto, né? Abordando a questão da rejeição, esse é o primeiro ponto. Quando a gente sofre as feridas de rejeição na vida adulta, não é a ferida em si de rejeição que está acontecendo, ela já aconteceu, mas é aquela situação, ela está mexendo naquela ferida que já estava aberta, que nunca foi curada, que nunca foi tratada, e aí eu sinto aquela dor novamente. Para vocês terem uma noção, a ciência comprovou que a ferida de rejeição é a ferida mais profunda que um ser humano pode sentir. E ela é comparada a uma dor física, ela é equivalente a uma dor física de tão profundo que é a ferida de rejeição. Então você imagina uma pessoa que sofreu rejeição de todas as formas possíveis, através de um abandono, através de um pai que não aceitou aquele filho, que não, eu não quero esse filho, eu não nasci para ser pai, através de uma mãe, através de algum familiar, coisa mais normal que tem, é um familiar, principalmente no contexto religioso. Às vezes rejeitar aquela criança porque aquela criança foi fruto de um pecado, que nós dizemos assim, por ser fruto de uma relação extraconjugal, quando na verdade aquela criança não tem culpa das escolhas dos pais, mas ela já nasce naquele cenário onde a família gera aquela rejeição para aquela criança. Então você vê que situações externas, diversas situações externas, marcam aquela pessoa com a ferida de rejeição na alma. Então nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer, identificar e reconhecer que nós temos essa ferida para que haja cura. Quando a gente fala da palavra de Deus, todos os momentos que Deus curou uma pessoa, foi necessário aquele reconhecimento da pessoa. Olha, eu preciso de Jesus ser curado, eu preciso dessa cura. Então, o primeiro ponto é a gente reconhecer que precisa de cura. É a gente se posicionar para vivenciar essa cura, tá? Eu ia fazer isso no final, mas vou fazer já. Indicar para vocês esse livro aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, depois eu posto nos stories, que se chama A Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. Escapando da escravidão da rejeição e experimentando a liberdade da aceitação de Deus. Por quê? Porque quando você tem a ferida de rejeição, você é escravo daquela ferida. Você se move ou deixa de se mover por conta daquela ferida. Então, igual eu disse, você deixa de ser quem Deus te criou para ser, de viver o propósito de Deus para você. Por quê? Porque você está apegado àquela dor, àquela rejeição, né? Você vê o seu valor conforme as pessoas veem. Então, por exemplo, se você foi rejeitada e as pessoas não veem o seu valor, é assim que você se vê. Você não entende que a opinião das pessoas não valida quem você é. Quem fala do nosso valor, quem realmente traz o nosso verdadeiro valor é o Senhor Jesus. Só que quando a pessoa tem a ferida de rejeição, ela não consegue receber essa aceitação e esse amor de Deus, porque ela se importa demasiadamente com a opinião das pessoas, porque como ela está ferida pela rejeição, ela está presa naquilo. Então esse é o primeiro ponto. Precisamos identificar, precisamos tratar para que a gente seja livre. Então às vezes você vai dizer que você é tímida, que você não se vê com alguém como valor, que tem algo a oferecer para os outros e você se trava no seu chamado por conta disso, porque você está presa na ferida da rejeição e precisa ser liberta. Então esse é o primeiro ponto, tá, que a gente precisa entender. E aí agora eu quero trazer para vocês uma palavra que Deus liberou para compartilhar com vocês, uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar muito você que tem essa ferida de rejeição, para que você possa de uma vez por todas ser livre e viver aquilo que Deus planejou para você.
O nome da live é Ferida de Rejeição, transformando a dor em força para viver o propósito de Deus. Então, toda dor que a gente passa na vida, ela pode se transformar em algo bom, onde a gente consegue ver o Senhor convertendo aquelas coisas ruins para o nosso bem. Isso é perfeitamente possível. E a palavra de Deus nos ensina isso. Quando a gente olha para José, por exemplo, ele vivenciou diversas dores na vida, foi rejeitado, foi humilhado, mas ele conseguiu viver o propósito de Deus na sua vida e mais do que isso, ele conseguiu perdoar, porque uma das coisas que nos possibilita ser curados é a gente liberar perdão para as pessoas. A gente precisa liberar o perdão. O perdão faz parte do processo de cura e para que a gente seja cristãos saudáveis, faz parte, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, a palavra que Deus liberou para mim compartilhar com vocês, que eu nunca tinha lido e olhado nessa perspectiva, mas o Senhor me fez ver nessa perspectiva da rejeição, e eu achei assim transformadora essa palavra, em 2 Samuel, capítulo 20. Se você quiser pegar a sua Bíblia, para você estar também acompanhando da sua Bíblia, a versão que eu vou ler inicialmente é na versão NVT. Então, essa palavra para mim era uma palavra comum, mas de repente eu comecei a ler, o Espírito Santo começou a me fazer enxergar essa palavra no sentido, na perspectiva da rejeição. E é isso que eu quero liberar para vocês. Então, 2 Samuel capítulo 20, vou ler alguns versículos específicos, mas eu vou falando para vocês. E a versão que eu vou ler inicialmente é a NVT. O título é A Rebelião de Seba e a Sua Morte. Eu não sei se fala Seba, vou falar Seba porque não tem acento. É interessante essa passagem que fala sobre a rebelião de Seba e sua morte, e vocês vão entender a profundidade do que Deus está querendo transmitir para vocês. No versículo 1 e 2, que é o que eu vou ler na versão NVT, diz assim, ó, estava ali por acaso um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar, abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. Então, todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bicri. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Aí o Senhor me fez olhar nessa perspectiva da rejeição. Seba representa essa ferida de rejeição. Seba representa as pessoas que nos rejeitam, independente do contexto. Todos nós, como eu já disse, enfrentamos a ferida de rejeição. O que aconteceu aqui? Seba, ele não aceitou a escolha de Deus, que foi Davi. Quem escolheu Davi? Foi Deus. E aí, Seba olha e fala, não, eu não aceito. E ele causa toda uma rebelião por não aceitar a escolha de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender, quem te rejeita não tem nada pessoal com você. Ele não aceita a escolha de Deus. Tem pessoas que vão te olhar e vão ver que Deus te escolheu para uma obra grande, para um chamado grande, e eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar e eles vão contender, mas não é nada pessoal com você. O problema deles é com Deus, com a escolha de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Quando você tem uma ferida de rejeição, você não pode deixar com que aquela ferida, que representa aqui Seba, ela te paralise. Por quê? Imagina se Davi tivesse falado, meu Deus, e agora? Olha o que Seba fez, ele fez uma rebelião e alguns foi pro lado dele e outros ficou do meu lado. Não. Ele não permitiu que aquilo abatesse ele, não permitiu que a rejeição. Por que Davi não ficou mexido, digamos assim, com essa rejeição de Seba, com essa rebelião? Porque Davi já era marcado pela rejeição. Lembra que Davi já era rejeitado, inclusive pelos seus irmãos, seu pai. Quando algum deles, daqueles filhos de Jessé, ia ser ungido, ele nem foi convidado, tamanho nível de rejeição. Então, Davi entendeu que a rejeição das pessoas não definiu o valor dele. Então, ele entendeu que quem definiu o valor dele era Deus. E é por isso que ele não se abatia com a rejeição das pessoas. Porque ele entendia, se Deus me aceita, se Deus me escolheu, quem são as pessoas para me rejeitar? O problema é que a pessoa que tem ferida de rejeição, ela se importa mais com o que as pessoas pensam dela do que Deus pensa. Então Deus está falando, vai minha filha, é com você, vai nessa tua força, vai que eu sou contigo, eu coloquei você nessa grande obra e você, mas as pessoas me rejeitam, as pessoas não vão aceitar, mas as pessoas, esquece as pessoas. Mas a pessoa que tem ferida de rejeição, ela se importa mais com a opinião das pessoas e com a aceitação e validação das pessoas do que a validação e a aceitação de Deus. E é esse o problema. É por isso que as nossas feridas emocionais abrem brecha para o pecado entrar no nosso coração. A gente não pode espiritualizar as coisas, mas um fato é,
As feridas emocionais que a gente passa abre brecha para o inimigo entrar e atuar, e é onde entra o pecado. Por quê? Porque eu não posso de forma nenhuma me preocupar mais com a opinião das pessoas do que a de Deus. Porque é eu colocar as pessoas acima de Deus. Então Deus está falando, você é uma filha maravilhosa, eu te criei para grandes coisas, vai nessa tua força que eu sou contigo, eu te criei para uma grande obra. E aí a gente, mas fulano não vai aceitar. Fulano eu posto as coisas, ele não dá nenhuma curtida. E você vai ficar paralisada no seu chamado por conta do que as pessoas pensam. Quando Deus já disse para você que Ele te escolheu e te chamou. Você imagine se Davi tivesse paralisado com a rejeição. Ele não tinha vivido o chamado de Deus para a vida dele. Imagina se ele fosse mimizento e falasse, mas os meus me rejeitaram. Será que você não entende? Não, ele entendeu. Se Deus me aceitou, por que eu vou querer tanto me importar excessivamente com a opinião das pessoas? Então aqui é o primeiro ponto. Seba, ele não está rejeitando a Davi especificamente, não é nada pessoal com Davi, ele está se rebelando contra a escolha de Deus. Esse é o primeiro ponto. Você precisa entender que as pessoas não estão rejeitando você, elas estão rejeitando e se rebelando contra a escolha de Deus, que foi você. Entende? Inclusive, quando as pessoas não gostam da gente sem um motivo aparente, aquele recalque que a gente fala, eu falo, mas eu não fiz nada para a pessoa, eu não sei, a pessoa não gosta, não vai com a minha cara. Não tem nada a ver com você, é a pessoa e Deus, você não precisa lutar essa guerra. Esse é o primeiro ponto. Aí, é muito interessante porque a rejeição, ela gera intimidação. É por isso que a pessoa que tem a ferida de rejeição, ela se paralisa e fica de forma paralisada mesmo, ela se intimida, como se, ai meu Deus, e agora eu não posso fazer, eu não posso ir que as pessoas vão achar que eu tô querendo me aparecer. Então ela se trava, ela paralisa realmente. Por quê? Porque a rejeição gera em nós uma intimidação. Então você precisa vencer isso. E aí é muito interessante porque daí quando você vai lendo os versículos à frente, o rei Davi convoca os seus guerreiros para lutar aquela guerra. Que é o ponto que a gente precisa entender. Essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A gente não tem que se ofender com as pessoas que nos rejeitam, mas entender que o inimigo usa essas pessoas que provavelmente também estão feridas e precisam da nossa compaixão e misericórdia para cutucar a nossa ferida da rejeição. A gente precisa se lembrar disso como cristãos. Esse é um outro ponto. E aí você se lembra, essa guerra não é minha. Fulano me rejeitou, fulano não aceita de jeito nenhum que Deus me escolheu para essa grande obra. Paciência. Essa guerra não é sua, é ele Deus, ele vai ter que prestar conta com Deus. E Deus é Deus, ele não pergunta nem a nossa opinião, ele não pergunta a opinião de ninguém. Você gostou daquela minha escolha? Não, Deus escolhe as pessoas que ele quer para a obra dele e ele não pergunta para nenhum de nós se a gente está concordando ou não, ele simplesmente escolhe e usa da forma que ele quiser e as pessoas que precisam aceitar a escolha dele, porque ele é Deus, ele é soberano, ele sabe o que ele faz. Ele não perguntou assim para a família de Jessé, seus irmãos, vocês concordam com a minha escolha Davi? Não, ele simplesmente escolheu Davi. Falou, esse é o homem que eu escolhi. Eu escolhi Davi, ponto. Achei um homem segundo o meu coração. Deus conhece o teu coração e ele te escolhe olhando para o teu coração. As pessoas podem julgar você mal, às vezes uma atitude, mas Deus conhece o teu coração. Então, se ele te escolheu, ele sabe o que ele está vendo. Confia na escolha de Deus. Muitas das vezes esse é o nosso problema. Quando a gente não aceita que Deus nos escolheu para uma grande obra, nós também estamos rejeitando a escolha de Deus. Nós também estamos falando assim, Deus, eu não confio na sua escolha. A sua escolha não é confiável, porque o Senhor me escolheu. Não, Ele sabe o que Ele está fazendo. E às vezes a gente precisa se lembrar disso. Aí é muito interessante porque daí entra um outro personagem nessa cena, que é Joabe. Joabe é o comandante-chefe do exército que vai atrás de Seba para matar Seba, porque Seba está se rebelando e causando a desordem, o caos, nessa nova estação que Davi está vivenciando. Então ele precisa ser morto, e Davi já mandou os seus guerreiros para realizar essa questão. Aí Joabe é muito interessante porque Joabe nessa história representa a dor emocional que a gente sofreu na vida, o sofrimento que a gente sofreu na vida. Por quê? No contexto dessa história, nos capítulos anteriores, a gente vê que Joabe, o que ele fez? Ele matou Absalão, que foi filho de Davi. Joabe gerou em Davi uma das maiores dores da sua vida. Então, Joabe representa a dor e o sofrimento emocional que você enfrentou na vida. E é muito interessante porque nesse contexto, onde a gente tem um paradoxo interessante, porque Joabe, aquele que causou a maior dor emocional em Davi, porque matou o seu filho, é aquele justamente que vai derrotar esse espírito intimidador de rejeição, porque ele vai atrás de Seba para matar Seba.
E ele não vai voltar para o rei Davi enquanto ele não voltar com a cabeça de Seba, que representa quem? Esse espírito de rejeição e intimidação. Então aqui é uma coisa muito interessante para a gente entender. Por quê? Porque o paradoxo é esse. Joabe, ele é o comandante do exército de Davi. Ele representa aquele que causou profunda dor e sofrimento emocional, já que ele matou Absalão, filho de Davi. Mas ele é o mesmo que vai lá e vai guerrear aquela causa de frente e ele vai derrotar aquele espírito de rejeição. Porque é assim que Deus faz, por isso que eu coloquei esse tema na live. O mesmo Deus que fez isso, que foi lá e permitiu que você passasse por dores e sofrimentos. É aquele Deus que tem poder de transformar a sua dor, o seu sofrimento, em um grande propósito. Só que às vezes a gente não consegue enxergar isso. E a gente vê isso através de Joabe, que representa, né, essa dor, esse sofrimento emocional. Então, o que a gente precisa passar? A gente precisa passar pelo processo de cura, porque o processo de cura nos confere autoridade. Quando a gente se submete ao processo de cura, ele nos concede essa autoridade, aquele governo sobre a dor. Entende? Davi, ele foi rejeitado, mas ele teve, por ele não deixar aquilo entrar no coração dele, mas nós não conseguimos estar nesse nível de Davi, então muitas das vezes nós deixamos, por isso precisamos passar pelo processo de cura, e aí eles têm um governo sobre aquela dor da rejeição, sobre aquele sofrimento que ele passou. Então aquela dor, aquele sofrimento não domina mais a gente a partir do momento que a gente se cura, entende? Aí tá a chave. Daí se segue a história. Ele vai atrás de Seba e descobre que ele está numa cidade. Agora, entenda o seguinte, essa cidade que a gente vai falar, que é onde Seba se infiltrou para se esconder, essa cidade representa a sua vida. E aí, quando Joabe chega nessa cidade para poder matar esse espírito de rejeição intimidador que é Seba, ele já chega atacando. E daí uma mulher muito sábia da cidade, que para mim, ao meu ver, conforme o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, representa o Espírito Santo mesmo, em sabedoria. Fala assim, não, manda chamar Joabe diante da minha presença. E Joabe vai diante da presença dessa mulher. E aí a gente vai ler a partir do 2 Samuel 20, 19 a 22. A versão Almeida, revista atualizada que eu vou ler. 2 Samuel 20, a partir do 19. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Essa mulher sábia diz para Joabe. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? 20. Respondeu Joabe e disse, longe de mim que eu devore e destrua. Versículo 21. A coisa não é assim, porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei dessa cidade. Então disse a mulher a Joabe, eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Versículo 22 para finalizar. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Essa passagem é muito interessante. Lembre-se o que eu disse, que essa mulher, ela representa o Espírito Santo. E aí ela confronta aquela dor emocional, ela confronta Joabe, fala, o que você está fazendo aqui? Você está querendo destruir essa cidade? Essa cidade representa você. E ela diz, essa cidade é uma mãe em Israel e você está querendo destruir ela? Como assim? Ela tenta proteger, né? E aí Joabe diz assim, não, eu não quero destruir a cidade que é mãe em Israel. Eu quero destruir o quê? Eu quero destruir, na verdade, eu quero matar, eu quero arrancar com raiz e tudo a quem? A Seba, que significa aquela rejeição, aquela intimidação. E aí é muito interessante que eles entram num acordo. A mulher sábia, as pessoas da cidade que representam você e também a Joabe. Eles se unem e entram num acordo. Qual é o acordo? As pessoas daquela cidade irão se posicionar para encontrar a Seba, matar a Seba e mandar a cabeça dele pelo muro. Olha que forte isso. Então, a mulher entrou nesse acordo e aí eles saem para fora. Joabe sai para fora com o exército
para fora do muro e fica esperando do lado de fora do muro que as próprias pessoas daquela cidade irão se reunir e encontrar Seba, arrancar a cabeça dele e passar a cabeça dele pelo muro para mostrar, ó, a gente matou esse inimigo. E o que eu entendo disso? Que a cura exige de nós um posicionamento. Lembra que a cidade representa vocês? Aquela cidade se reuniu, se posicionou para extirpar, para acabar com aquele espírito intimidador da rejeição. Você precisa se posicionar para passar por esse processo de cura. Você precisa se posicionar. E quando você se posiciona, o céu age em seu favor. O Espírito Santo te conduz, te ajuda nesse processo de cura, mas você precisa se posicionar. Você precisa trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. E você precisa entender que Deus tem um chamado grande na sua vida. Você não é qualquer pessoa, você é uma mãe espiritual. E Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas você precisa se submeter a esse processo, se posicionar, agir em concordância com o Espírito Santo. E daí é muito interessante porque o Espírito Santo ministrou comigo que o muro também é algo que representa uma coisa muito pontual. Por quê? O que é o muro? O muro, ele representa a divisão entre o externo, a área externa e a área interna, né? Então, olha que interessante, aquilo que causou dor emocional, que representa Joabe, vai para fora do muro, para a parte externa. E aí aquele povo daquela cidade que representa você, posicionada com o Espírito Santo, que é aquela mulher sábia, você se posiciona para passar pelo processo de cura e permitir com que o Espírito Santo arranque aquela rejeição da parte interna de você, que é Seba, a rejeição, e aí aquela rejeição ela é lançada pelo muro para a parte externa. O que isso significa? Que a circunstância externa de rejeição que você passou, ela não vai mudar, mas internamente aquela rejeição não está mais no seu coração. Internamente, aquela rejeição foi curada no seu coração. Ah, então eu vou mudar as circunstâncias, ninguém nunca mais vai me rejeitar, as pessoas da minha família não vão me rejeitar, as pessoas que até aqui me rejeitaram não vão me rejeitar. Não, a situação externa vai continuar sendo a mesma, assim como Davi, que depois de tanto tempo ainda continuou tendo que enfrentar a rejeição. Você vai continuar enfrentando a rejeição, mas a rejeição vai estar do lado de fora desse muro. Não vai mais estar internamente dentro de você. E dessa forma, você não precisa mais se preocupar. Você pode ser livre para ser essa mãe em Israel, essa mãe espiritual que Deus te chamou para ser e viver o propósito de Deus para sua vida, porque aquilo que te paralisava, que te intimidava, que era a rejeição, ela foi arrancada para fora da cabeça e foi lançada pelo muro e agora ela está do lado de fora, do lado externo, ela não tem mais governo sobre você. Você está livre, você está liberto para viver o chamado de Deus para sua vida, porque você se posicionou e você se submeteu ao processo de cura. E aí você precisa entender que é o seu posicionamento que vai gerar isso. É muito interessante porque Joabe, ele representa essa dor que sofremos, né, ao longo da nossa vida. E aí a gente consegue ver que aquela dor profunda da nossa alma, o Senhor consegue converter em uma coisa boa. Joabe, que causou maior dor e sofrimento emocional para Davi, porque matou seu filho. Ele representa essa dor emocional. Foi o mesmo que extinguiu a rejeição, que extinguiu, que matou, que foi atrás, né, de Seba, que representa essa ferida, esse espírito de rejeição. Então a gente consegue ver que não importa a dor que a gente passou na vida, quando a gente se submete ao processo de cura em Deus, o que acontece? A gente simplesmente é liberto e livre em Deus através do processo de cura, para que a gente possa viver o chamado de Deus para a nossa vida. Então é essa palavra que Deus tem para você. Ele tem um grande chamado para a sua vida. Até quando você vai se importar com a opinião das pessoas mais do que com a opinião de Deus? Quando Deus já disse, vai minha filha, eu estou com você, porque você está paralisada ainda? Até quando você vai se importar com a opinião das pessoas mais do que a minha opinião? Se eu estou dizendo que eu te escolhi, que eu te chamei, ai, mas eu sou tão falha, eu sou tão pequena, é assim mesmo, eu me sinto assim todos os dias da minha vida. A irmã Eva até mandou para mim, a irmã Eva comentou amém aqui, ela mandou para mim um pouquinho antes da live, minha filha, você tá pronta para a live? Uma coisa assim, ela falou, eu falei, irmã Eva, pronta eu não tô não, que a gente nunca tá pronta. Todos os desafios que Deus coloca na minha mão, eu não me sinto pronta, eu não me sinto preparada, eu me sinto pequena, eu me sinto incapaz.
Mas eu penso assim, não é sobre mim, eu sempre me lembro, não é sobre mim, é sobre quem me chamou. E o chamado de Deus para a nossa vida sempre será maior do que a gente. Mas a gente precisa entender que não é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre aquele que nos chamou, ele nos capacita. Então, enquanto você estiver preso na ferida de rejeição, você não vai conseguir fluir no chamado de Deus para sua vida. Mas essa live hoje é para te lembrar que você não precisa se mover baseado na validação das pessoas, na aceitação das pessoas. Você pode ser livre em quem Deus te criou para ser e viver o grande chamado e propósito de Deus para sua vida. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para você. Espero que você tenha identificado a ferida de rejeição, entendido que todos nós passamos por essa ferida, alguns numa proporção maior, outros numa proporção menor, mas independentemente do nível, Deus tem cura para a sua vida. O que Jesus fez na cruz do Calvário não só nos dá salvação e perdão, mas nos possibilita sermos curados, porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então, por que você não desfruta dessa cura que Deus tem para a sua vida? Por que você fica paralisada em vez de viver essa cura que Deus já tem disponível para você? Por que você não vive a vida plena que Deus tem para você e fica paralisada nessa dor da rejeição? Por que você ainda se importa excessivamente com o que as pessoas pensam a nosso respeito? E posso falar, por mais que pareça que as pessoas pensam muito na gente, no que a gente está fazendo, elas não se importam tanto quanto a gente pensa. A ferida de rejeição, inclusive, nos leva para um ponto egocêntrico. É paradoxo, mas é assim. É um pouco de vitimismo, de sou rejeitada, com, ao mesmo tempo, aquele sentimento de todo mundo está me vendo e aí se eu fizer algo e eu não for bem, as pessoas vão me reprovar. Quando, na verdade, as pessoas não se importam tanto com a gente quanto a gente pensa, no sentido de ficar ali, bitolado, vendo o que a gente está fazendo, deixando de fazer para nos criticar e julgar o tempo todo. Então, seja livre. As pessoas vão ver o que você postou, uns vai gostar, outros não, mas cada um vai seguir a sua vida. Agora, se você se paralisa por isso, você está perdendo. Só você está perdendo, porque você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer, preocupado com o que as pessoas vão pensar ou falar. Então, seja livre. Seja livre da opinião das pessoas. Se você não conhece esse livro ainda da Joyce Meyer, eu indico que você compre, que você leia, porque esse livro é maravilhoso. Ele liberta a gente, faz a gente entender que a aceitação de Deus precisa falar mais alto na nossa vida. Eu já fiquei muito tempo da minha vida paralisada com a opinião das pessoas nesse sentido também, por conta da rejeição. Mas e as pessoas que me rejeitam, que vão pensar o que vão falar? Mas é eu quem vou ter que dar contas para Deus no dia do juízo final, do chamado que eu procrastinei, porque eu me importava demasiadamente com o que as pessoas pensam, ao invés de viver o chamado de Deus para minha vida. No dia do juízo final, você não vai poder usar desculpa. Ah, mas fulano não aceitava meu chamado. Ah, mas fulano me resistia. As pessoas que têm grande chamado serão resistidas mesmo, e você vai precisar ter que lidar com isso. Por isso que Davi, ele lidou já logo no começo da vida dele, e a vida inteira ele passou por isso e nunca se permitiu se desestabilizar pela rejeição das pessoas, porque a aceitação de Deus sobre a vida dele, o que Deus pensava a respeito dele, sempre falou mais alto do que a opinião das pessoas. Então, minha irmã, meu irmão, seja livre em Deus, seja livre da rejeição, seja livre para ser quem Deus te criou para ser, e não abra mão do chamado dele para sua vida. Não se importe mais com a opinião das pessoas do que com a opinião do Senhor. E eu não falo isso para que você seja uma pessoa arrogante, que diga assim, eu não tô nem aí para o que as pessoas pensam. Não, é no sentido de você não se permitir paralisar no seu chamado por conta do que as pessoas vão dizer ou pensar. É sobre você não se mover baseado nos elogios, porque se a gente se move só quando a gente é elogiado, no dia que vier a crítica a gente paralisa. A gente não pode se mover por conta do elogio e nem paralisar por conta da crítica. A gente precisa se mover pelo direcionamento do Espírito Santo na nossa vida. Quando ele te mandar parar, pare. Quando ele te mandar descansar, descanse. Mas quando ele te mandar ir, avance. Vá sem medo. Seja forte e corajosa na força do Senhor, sabendo que Ele está com você e Ele te garante. E não se distrai com essas coisas. Não se distrai para ver quem curtiu ou deixou de curtir o que você postou. Não se distrai para ver quem está aprovando ou reprovando o que você está fazendo. Simplesmente foque em Deus. Fala, Senhor, eu estou te agradando? Eu estou cumprindo o propósito pelo qual o Senhor me criou? Tá, minha filha, eu estou me agradando de ti. Então é isso que importa. Se as pessoas me elogiarem, se agradarem do que eu estou vivendo, se a vida delas for abençoada, amém. Mas eu não posso esperar a validação das pessoas para me mover, para obedecer ao Senhor. Que a sua obediência seja imediata, tá bom?
Que o seu coração esteja no Senhor, se preocupando com o que Ele pensa e fala a seu respeito. E Ele está dizendo para você hoje, você é minha filha amada em que eu me comprazo. Eu te criei para coisas grandes. Até quando você vai ficar paralisado pela dor da rejeição? Eu espero que vocês meditem nessa palavra depois, no final, que vocês, na casa de vocês, vocês leiam essa palavra, deixe o Espírito Santo ministrar um pouco mais no coração de vocês. É 2 Samuel 20. Meditem, deixe o Espírito Santo ministrar e busquem viver esse processo de cura. Busque confessar para o Senhor no secreto o quanto que doeu e dói ainda a dor da rejeição. Não coloque uma armadura de, não ligo para o que as pessoas pensam, não ligo que as pessoas não aceitam o meu chamado. Confesse, seja vulnerável, fala, Senhor, dói demais ser rejeitado pela minha família. Dói demais sentir que as pessoas que eu amo não aceitam e não acreditam no teu chamado para minha vida. Mas você vai fazer isso para ser curado, para ser liberto dessas opiniões. Porque as pessoas, elas precisam ser amadas por nós. E não ser pessoas que estão todo o tempo ali nos validando. Elas não são obrigadas mesmo a nos validar, a nos aceitar. Porque a gente já tem todo o amor e aceitação que a gente precisa, que é de Jesus. Então a gente precisa simplesmente amá-las. Simplesmente isso. E deixar com que elas sejam livres também. Para gostar ou não da gente. Independente disso, que a gente vive o nosso chamado. Que a gente ame essas pessoas entendendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E é isso. Que vocês possam ser abençoados por essa palavra. Que vocês possam ser livres nessa palavra, e eu espero de coração que o Senhor tenha abençoado e edificado a sua vida. Espero receber os testemunhos de vocês depois de como essa live abençoou vocês, e eu sei que vai ser a primeira live de muitas. Eu vou estar fazendo uma oração agora para a gente encerrar. Eu espero de coração que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Pai, eu quero te agradecer grandemente pelo dia de hoje. Muito obrigada por ter preparado essa live. Muito obrigada por cada pessoa que esteve aqui, Senhor. Que cada pessoa tenha pegado a sua porção, que o Espírito Santo fale ao coração delas mais profundamente o que só o Senhor pode falar. Vai no mais profundo da alma delas, Senhor, e cura aquelas áreas do coração delas que só o Senhor conhece. Dores que muitas das vezes elas não falam para ninguém, que elas não confessam o quanto dói, mas Tu sabes, Senhor. Que elas consigam ser vulneráveis diante do Senhor, para confessar o quanto doeu e o quanto ainda dói, mas para que assim elas possam ser livres para simplesmente amar as pessoas e não esperar a aprovação e validação delas. Livres para viver e ser quem o Senhor criou elas para ser. Para viver o chamado que o Senhor escreveu para a vida delas. Que nada mais paralise. Que elas sejam completamente curadas e libertas da ferida de rejeição. Vai no mais profundo da alma, Espírito Santo, e faz o que só o Senhor pode fazer. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Estou lendo comentários de vocês aqui. Obrigada pelo carinho. A cantora Ana Costa, que bênção. A Kelly, valeu a pena demais. Gente, a Kelly, que linda. Ela tá lá na Bélgica. Lá agora deve ser quase 2 horas da manhã, porque quando a gente ia começar, era 1 hora da manhã, ela me disse, 1h30 parece. Então, Kelly, receba a porção dobrada do Senhor pelo seu esforço de estar de madrugadinha aí com a gente. A Hilda, que é minha paciente maravilhosa. Que Deus abençoe você. Amém, Hilda. A Xi Alves. Glória a Deus, foi bênção, que bênção, eu fico feliz demais em saber disso. A Melissa, feliz de ter você aqui, que Deus te abençoe, tá bom? A Silvia, bênção, Mari, Deus te abençoe. Amém, Silvia, muito obrigada. A minha amiga Marcela Albert, louvado seja Deus pela sua amiga. Amém, amiga, Deus te abençoe. Sueli Carvalho, bênção de Deus, que Deus abençoe sua vida. Amém, Sueli, muito obrigada. A irmã Eva, minha mentora do coração, nossa mentora, que o Senhor continue te usando. Amém, irmã Eva, muito obrigada por caminhar comigo, é uma honra caminhar com a senhora. Muito obrigada, Gi, pelo incentivo. A Gi é minha amiga que me incentivou tanto. Muito obrigada, que Deus possa abençoar vocês. Obrigada, amiga, Gi, falando você é especial. Você também é muito especial, amiga. Obrigada por caminhar comigo, por acreditar em mim. Que Deus possa abençoar vocês infinitamente mais, tá bom? A Sol, uma bênção, Mari. Obrigada, Sol, muito obrigada. A Su é minha paciente maravilhosa também. Eu não peguei, pois estava no culto, mas você é uma linda, tenho certeza que foi bênção. Obrigada, Su, um beijo no seu coração, eu amo você. Eu vou tentar, gente, deixar salvo, porque eu sei que às vezes a pessoa não consegue assistir na hora, mas quer assistir depois. Eu vou tentar salvar. Não sei nem como desligar aqui, mas vou tentar, para tentar deixar salvo aqui para quem quiser assistir depois, ou até mesmo vocês quiserem reassistir novamente. Se eu conseguir deixar salvo, eu subo depois no YouTube também, tá bom? Se cuidem, um beijo e fiquem com Deus, tá bom? Tchau!